Queridos, graça e paz, louvado seja Deus pela sua vida, porque estamos na casa de Deus nessa noite, estudando a palavra de Deus. Vamos pregar hoje sobre o chamado profético de Jeremias, ok? Você que está aí nos assistindo pelo canal, nós vamos falar sobre o chamado profético desse grande profeta, o profeta Jeremias. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 1, nós iremos ler do versículo 5 ao 10. Perfeito? Vamos fazer a leitura aqui, ó. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Observe bem, antes que eu te formasse no ventre materno, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações, ou as nações, melhor dizendo. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse. Observe a primeira pessoa, do singular. Tocou-me na boca. E o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, capacitou o profeta, Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Que Deus nos abençoe. O que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite sobre o chamado profético, está aí o nosso tema, O chamado profético de Jeremias. Nós vamos aprender algumas coisas aqui interessantes. Quero convidar você que ainda não leu o livro do profeta Jeremias, que leia, faça uma leitura caprichada e você vai aprender coisas incríveis nesse livro. Pois bem, por que vou pregar sobre o chamado profético de Jeremias? Na Bíblia, nós encontramos várias histórias lindas do chamado de pessoas, que incluem homens e mulheres, evidentemente. Olha o que a gente poderia falar do chamado de Abraão. É impressionante o chamado de Abraão. Meus irmãos, o chamado de Abraão na Bíblia é incrível, a história de Abraão. Olha o chamado de Moisés. Moisés foi aquele que irritou a Deus, porque quando Deus chamou Moisés, Moisés quis dar 1000 desculpas para não atender o chamado de Deus. E olha o que Deus disse para Moisés. Deus ficou muito irado com Moisés, porque Moisés estava dando desculpas. E aí, Deus não aceitou, e mesmo assim ainda constituiu Arão para ser o seu parceiro, para ser como o porta-voz de Moisés. Mas Deus queria que fosse Moisés. O chamado de Arão é muito interessante. Olha o chamado de Josué. O chamado de Josué é interessante. O próprio Deus se encarrega de motivá-lo. Josué capítulo 1. Deus tratou Josué com um carinho incrível, motivando Josué para que ele fosse o líder da nação de Israel após a morte de Moisés. Nós temos o incrível chamado de Gideão. Veja na história bíblica a história de Gideão, o seu chamado por Deus, o chamado divino, a experiência de Gideão. Olha o chamado de Saul. Saul não queria, irmão, ser rei inicialmente. Quando o profeta Samuel o encontrou e disse o que queria com ele, ele se escondeu, irmãos. O que seria o futuro rei Saul. Mas a experiência de Saul, meus irmãos, chama atenção. Sabia? As experiências espirituais desses homens chamam atenção.
Você percebeu que Saul falava em línguas, profetizava? As experiências de Saul quando Deus estava chamando ele para ser rei, e ele tentando fugir. Olha o chamado de Davi, meus irmãos. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi, após o chamado dele. E olha que o chamado de Davi foi um chamado que Deus repreendeu, orientando o profeta Samuel que não olhasse para a aparência, porque ele era o menor, o mais frágil, humanamente falando, fisicamente, do que os seus irmãos. E a Bíblia diz que foi ele que Deus escolheu. E o Espírito Santo se apoderou de Davi. E a Bíblia conta como foi esse relacionamento de Deus com Davi após o seu chamado. Olha o chamado de Eliseu, o sucessor de Elias. A experiência de Eliseu, meu irmão, foi tamanho. As experiências que Deus deu para Eliseu. Olha a experiência e o chamado de Isaías, que nós lemos lá em Isaías capítulo 6. Meu irmão, Isaías viu o Senhor. Ele teve a visão do céu, do trono divino, o trono branco. Ele teve, meus irmãos, a visão do trono celestial. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E houve uma cena incrível quando, ele teve aquela experiência de purificação, quando o anjo tira a brasa do fogo e toca na sua língua. Meu irmão, que coisa! Ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono, disse ele. Ele viu os anjos adorando o Senhor. Os serafins, irmãos, adorando o Senhor. Ele viu o céu aberto. Incrível, né? E muitos outros, juízes, profetas, apóstolos. Olha as experiências dos apóstolos, como Paulo, que a luz foi tão forte que o cegou. Ele passou 3 dias cego. Aquele homem violento que ia prender os irmãos em Damasco, agora ele cego, Deus fala com ele, quando ele está ali, caído. A Bíblia diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Meu Deus, que experiência maravilhosa do chamado de Paulo. Tu és para mim um vaso escolhido e precioso. Meu Deus. E ali Paulo foi chamado por Deus, e ele se tornou, depois de alguns anos, esse grande apóstolo que nós conhecemos, né? Todos esses homens tiveram um chamado especial, um chamado extraordinário e uma grande experiência com Deus. Hoje nós vamos aprender sobre o chamado de Jeremias, por isso que é importante. Bora lá. Qual seria a primeira grande verdade que nós podemos destacar do livro, do chamado profético de Jeremias? É esse aí, ó. Esse é o primeiro ponto. Sobre a vida humana, gestação e nascimento. Nós temos 2 coisas a observar aí. É Deus quem forma o ser humano no ventre da mãe, e portanto o conhece antes mesmo dele nascer e ser formado, dele ser formado e nascer. O texto deixa bem claro no versículo 5, olhe para Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse. Quem foi que formou Jeremias no ventre materno, irmãos? Foi Deus. Olha aí, ó, foi Deus. Está claro, não está? No ventre materno. Eu te conheci ainda no ventre materno. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Irmãos, o texto deixa claro que antes que Jeremias nascesse, antes que ele fosse formado no ventre, Deus já o conhecia. Então está aí, ó. Sobre a vida humana, o chamado de Jeremias nos ensina sobre a vida humana, gestação e nascimento. Deus conhece a nossa vida antes de nós termos qualquer existência. Está vendo? E Deus também nos conhece ainda na gestação ou na formação. E Deus nos conhece também
no nascimento e antes dele e depois dele. Olha que coisa interessante, né? Nós temos um texto bíblico, irmãos, que nos encanta mais ainda. É o Salmo 139. Abra sua Bíblia, por gentileza, e nós iremos ler um pouco desse Salmo 139. O versículo é o 13, é o capítulo, é o Salmo 139, e os versículos é o 13 a 16. Salmo 139, do 13 ao 16, que diz assim, ó: Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste. Olha aí, ó, tecer, dá quase uma ideia de uma fabricação, né? Tecer é um trabalho manual. No seio de minha mãe, graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, tu me formaste. Olha aí, meus irmãos, o que é a vida, ó, sobre a vida humana, sobre a vida humana, gestação e nascimento. Que coisa, né? As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Ele está dizendo assim: eu tenho consciência do que o Senhor fez por mim e na minha vida. Olha o versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Irmãos, os nossos ossos, quando a mulher está com poucos dias de grávida, não tem osso. E como é que se formam esses ossinhos, meus irmãos? O fêmur, por exemplo, que é o osso maior. O crânio, irmãos. Vai tudo se formando quando nenhum osso há. De repente começa a aparecer os ossos. E eu trago já uns dados para vocês, muito interessantes, tá bom? Que eu fiz questão de anotar para não esquecer. Olha aí, ó. Quando nenhum deles havia ainda, nenhum dos ossos, o Senhor já tinha conhecimento. Nenhum deles foram encobertos. Versículo 16. Os teus olhos me viram quando eu era a substância ainda informe. Meu Deus, irmãos, o ser humano começa como se fosse uma gota d'água, correto? Ele começa como se fosse um pingo d'água. Mas aqui está a vida humana. Olha aqui, ó. Quando era uma substância informe. Informe, ou seja, sem nenhuma forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, aqui, olha, quando a criança está já na barriga da mãe, ali já começa a idade dela. É tão tal que tem alguns países que conta a idade do bebê, da pessoa, não é quando nasce, é quando ele é gerado. Conta. Já tem lugares que conta a idade não após o nascimento, mas contando a idade da gestação. Acompanha, porque passa a existir a partir dali. E isso é interessante. Na nossa cultura e no nosso país, não é assim. Começa a contar a data da idade a partir do momento em que nasce. Mas tem lugares que não é assim. Então, o Senhor está revelando aqui para o salmista, dizendo o seguinte: olha, todos os teus dias foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Então, antes que completasse um dia de vida, Deus já estabeleceu todos os dias, meses, não é? Anos daquela pessoa, quando nenhum deles havia. Ele escreveu tudo, todos os livros, né? E quando é que Deus iria começar a escrever? Quando é que conta para Deus? Nós vamos já chegar lá. Então, amados irmãos, isso é incrível. Eu quero chamar a sua atenção. O que Deus, o que eu quero destacar é o seguinte: o que é que Deus faz antes do bebê nascer? Está aí, ó. A vida humana para Deus, nós estamos falando sobre isso.
A vida humana para Deus, a gestação e o nascimento. Pronto. Tudo isso aqui é antes de nascer. Agora vamos analisar aqui uma outra coisa, ó. Que a vida e a personalidade humana começa na concepção e não após as 12 semanas. Que, meus irmãos, nós precisamos lembrar que no nosso país está sendo discutido sobre a liberação, a legalização do aborto após o quê? Após o quê? As 12 semanas. Está sendo discutido em nossa nação, em nosso país, agora. É uma discussão que está vigente. E ela ainda vai ser ainda trabalhada. Vai sofrer julgamento. Irmãos, olha que loucura. Quer dizer que até as 12 semanas estão discutindo para tentarem aprovar a legalização do aborto até as 12 semanas. Olha que coisa terrível, irmãos. E aí eu fiz questão de ouvir alguém da área, escutem bem, para que a gente traga alguns dados interessantes aqui, ó. Aqui no Brasil se discute a liberação do aborto para a gestação de até 12 semanas. 12 semanas. E eu quero mostrar aqui para vocês o que acontece até as 12 semanas. Ok? Até as 12 semanas acontece o seguinte, ó. Na 4ª semana, nós temos o óvulo fecundado. Tá ligado? Nós temos o óvulo fecundado. Na 5ª semana, nós temos o embrião. Na 5ª semana, nós temos o embrião. Na 6ª semana, o coração já bate por si próprio. O coração já bate por si próprio. E por tabela, o ouvido é o órgão que é formado antes do coração. Então, por tabela, o ouvido já existe. Porque ele passa a existir antes mesmo do coração. Ok? Muito bem, bora continuar. Isso eu estou na 6ª semana. Agora vamos para a 7ª semana. Na 7ª semana temos o desenvolvimento acelerado do cérebro. O cérebro está num processo gigantesco, né, de formação. Está a 1000 por hora, se formando. Na 8ª semana, portanto, quase completando 2 meses, né, nós temos os pés, 8ª semana. Nós temos os pés, mãos, olhos, nariz, braços e pernas formados. É por esse motivo que você não deve praticar aborto. É por esse motivo que você está sendo alertado. Olha aí, ó. Um bebê no ventre materno de 8 semanas, atente bem, de 8 semanas, ele tem tudo isso aqui, ó. Ele tem pés, mãos, olhos, nariz, braços, pernas, já formados. Meu Deus, 8 semanas. 9, bora lá, a 9ª semana. A 9ª semana é o início da formação de órgãos como o fígado e o pâncreas. Olha que coisa. Na 9ª semana, o fígado e o pâncreas já estão se formando também, né? Neste ponto, o bebê, ele já se mexe bastante, mesmo que a mãe não sinta. Mas ele está se mexendo na barriga de sua mãe. Mas como ele é muito pequeno ainda, na 9ª semana, a mãe não sente ele brincando lá dentro. Mas ele já está formadinho, né? Com seus pezinhos, com as suas mãos, né? Seu nariz, tudo mais, né? E está lá, né? Está lá se mexendo. Mesmo que a mãe não sinta. Agora vamos para a 10ª semana.
Na 10ª semana, os rins já produzem urina, irmãos. Os rins já estão produzindo urina. Meu Deus. Meu Deus. E abortar, porque diz que até 12 semanas não é ser humano? Meu Senhor da glória, tem piedade. Olha, meus irmãos, que coisa, produzindo urina. E se for menino, olha aí, ó. Isso aqui é engraçado, né? Se for menino, na 10ª semana, já está produzindo testosterona. Palavra complicada, né? Olha aí, ó. Se for menino, já produz testosterona. E na 11ª semana de número 11, os exames já mostram as batidas do coração e os dedinhos dele já estão todos formados. Na semana número 11. Aí, quando vai fazer o exame, ele já está tão desenvolvido, irmãos, que já sai as batidas do coração no exame. Olha que coisa. Meu Deus. Agora vamos para o limite, que algumas pessoas se achando estão querendo determinar que até na 12ª semana pode abortar. Olha aí, meus irmãos. Na 12ª semana, o bebê mede cerca de 6 centímetros. É muito ativo na barriga da mãe. E agora, para surpresa de todos os órgãos já estão completamente formados. É bonito, irmãos. A criança com 12 semanas, ela é bonita. Ela já está formadinha. Ela é pequena, mas ela já está formadinha no ventre materno. Eu quero dizer para você o seguinte, olha, eu digo isso com muita autoridade como profeta, como pregador de Deus, da palavra de Deus. O aborto é um dos maiores pecados pelo qual Deus vai julgar esta geração, e quem sabe a passada ou a futura, se Cristo não volta logo. Porque tem sido, o aborto é um dos maiores pecados, meus irmãos, porque ele é covarde, é um crime brutal e covarde, desumano contra a própria raça humana, a humanidade, contra seres inocentes e indefesos. Você tem coragem de ver a filmagem de um aborto? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem coragem? Você tem coração? Você tem nervo para assistir uma filmagem de um aborto cruel, tirando um bebê, muitas das vezes, em pedaços de dentro do ventre materno, do útero? Meus irmãos, é por essa razão que nós somos contra o aborto. Porque abortar significa matar, assassinar seres inocentes, que, como nós vimos, meus irmãos, para Deus começa antes dele ser formado. A vida começa, meus irmãos, aí, ó, na concepção. E está aqui tudo o que acontece, a formação dele, meu Deus. Se ele, na 9ª semana, o fígado, o pâncreas e outros, na 8ª semana, pés, mãos, olhos, nariz, braços, pernas, estão formados, meu Deus. Por que cometer um grande erro desse contra um ser indefeso, que não nasceu, não pode se defender, meus irmãos? Me diga se isso não é grave aos olhos de Deus. Vamos passar. Agora nós vamos sair desse assunto e vamos para a chamada do profeta, né? Chamada em si do profeta, tá bom? Número 2. Olha aí, ó. Número 2. Sobre o chamado de Jeremias, né? O chamado profético dele. Letra A. Que o chamado para o ministério ocorre ou pode acontecer até mesmo antes do nascimento. Está aí, ó, no versículo 5. Se você quiser ir lá para Jeremias novamente, diz: antes que eu te formasse no ventre materno,
eu te conheci antes que saísse da madre. Irmãos, aqui nós temos um Deus que olha para o Jeremias quando ele não era formado ainda, quando ele não tinha nascido ainda, ele já estava na barriga da mãe. Deus olhou para ele e disse: eu te escolhi. Olha que coisa, irmãos, eu te escolhi. Sabe, isso me deixa tão tranquilo, irmãos, sabe, em saber que Deus olhou para você, olhou para mim, antes mesmo que eu e você tivéssemos nascido. Ele já tinha olhado para você. Ele olhou para o teu futuro. Ele viu os teus passos. Ele viu o teu casamento. Ele viu a tua família. Ele viu o teu trabalho. Ele viu o que você ia fazer para Ele ou está fazendo para Ele. Ele já viu, meus irmãos. Que coisa mais profunda, irmãos. Deus está dizendo isso para Jeremias. Olha, aconteceu também com Paulo. Se você olhar para Gálatas capítulo 1, versículo 5, olha o que o apóstolo Paulo também falou sobre ele. Gálatas capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa, irmãos, que aconteceu com Jeremias. Gálatas 1,15 fala assim, ó: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Olha aí, Paulo falando que Deus o chamou antes dele nascer. Mas Paulo foi um perseguidor da igreja, mas não significa que Deus já não tinha visto ele e já tinha programado o chamado dele antes dele nascer. Incrível. Eu acredito que Deus me chamou antes de eu nascer. Quando você faz algo para Deus, você tem o privilégio de poder pensar e acreditar que Deus te escolheu antes de você nascer para aquela função. Para aquilo que você está fazendo, aquilo que você vai fazer, Deus te escolheu antes de você nascer. Isso é incrível. Isso é incrível. Agora vamos para a letra B. O que é que diz a letra B aí, ó? Deus não aceita desculpas para não cumprir o seu chamado. No capítulo 1 de Jeremias, versículo 6, o profeta disse: Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Eu vou dizer uma coisa, porque hoje à noite, essa mensagem ela serve para muita gente. Primeiro para a minha congregação, onde eu estou pastoreando, a minha igreja, né? O meu público, a minha congregação, o rebanho que Deus me deu para cuidar. Mas eu quero dizer para você que tem duvidado do chamado de Deus, que tem colocado desculpas para não fazer a obra de Deus. Olha, se você quiser irritar a Deus, diga não para o chamado dele. Dê desculpas. Irmãos, a Bíblia deixa claro que Deus ficou muito zangado e irado com Moisés, quando Moisés colocou desculpas para não fazer e não cumprir o seu chamado ali de imediato e prontamente. Olha a experiência que Deus deu a Gideão e tantos outros. Rejeitar o chamado de Deus é a mesma coisa que dizer que Deus errou. Isso é grave. Eu não tenho dúvida, irmãos, que eu, Isaías Torres Silva, fui chamado por Deus para ser pastor, para ser pregador. Eu não tenho dúvida disso. Eu sou muito convicto do meu chamado. E eu sei que não são todos os pastores e líderes que têm essa confirmação 100%. É muito comum você ouvir pastores dizendo assim: rapaz, tem hora que eu penso em desistir, tem hora que eu estou pensando em acabar com o meu ministério, tem hora que eu penso de sair e entregar tudo. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Quem é chamado de Deus tem geralmente essa convicção. E aí, meus irmãos, quando nós vemos aqui alguém dando desculpas, é a mesma coisa de dizer que Deus não acertou, que Deus está escolhendo a pessoa errada, que Deus se enganou e que Ele é impotente para te capacitar ou para te dar as condições para você desenvolver o seu chamado. Por isso que é perigoso quando você diz não para Deus. Talvez eu estou falando para um jovem, para uma moça.
que Deus já falou com você. Deus já te disse que você tem um chamado para o ministério. Deus já te entregou através, inclusive, de profecias. Deus já te mostrou na palavra. Deus já falou com você várias vezes e você diz, não, cuidado. Porque quando você diz não para Deus, você está chamando Deus de impotente, que Ele errou, que Ele se enganou, que Ele não é capaz de te capacitar. Por isso que é perigoso, irmãos. Porque aqueles que Deus chama, Ele capacita. Eu posso ouvir um amém? E está aí, a letra C fala exatamente isso. Deus é quem capacita. Nós podemos ver o versículo 7 e até o 9. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás. E a todo quanto eu te mandar, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E nós sabemos o que foi que o profeta Jeremias enfrentou. Jeremias enfrentou o perigo de morte várias vezes, prisões e espancamento. E Jeremias, meus irmãos, sofreu o que a gente não quer para ninguém. Jeremias sofreu como profeta. E realmente, irmãos, Deus deu força para ele, porque ele enfrentava. Queriam matá-lo quando ele passava nas ruas. Prenderam, bateram nele. Mas ele não desistiu. Ele passou momentos de crise no seu ministério. Ele passou momentos difíceis. As suas emoções ficaram à flor da pele. Mas ele se manteve firme no seu chamado de profeta. Versículo 9 diz, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas palavras. Quem pode dar um glória a Deus? Meus irmãos, isso é maravilhoso, né? O que Deus diz para o profeta, a sua experiência. Deus capacita, Deus, Ele capacita e acompanha todos aqueles que Ele chama. Eu tenho um texto que eu amo, que é 1 Coríntios, abra sua Bíblia aí, Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Vamos discorrer um pouquinho essa leitura aí, Primeiro livro de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Eu gostaria que você identificasse na sua leitura, aqui o tempo corre, mas eu queria que você identificasse comigo as 8 características das pessoas que Deus costuma chamar. Ouviu bem? Eu vou fazer a leitura do 26 ao 29 e você tente identificar 8 características das pessoas que Deus chama. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios. Vai contando. Segundo a carne, nem muitos poderosos. Vai contando. Nem muitos de nobre nascimento. Vai contando. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, vai contando, para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas, vai contando, do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, vai contando, e as desprezadas, vai contando, e aquelas que não são, vai contando, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se exalte na presença de Deus. Pegou aí? Se você não identificou as 8 características, está aí. Pode rever o texto ou a mensagem que você vai identificar e vai contar. Então, amados irmãos, olha aí a característica das pessoas que Deus chama. Pessoas fracas, pessoas loucas para o mundo, né? Em relação ao mundo, pessoas que são humildes, pessoas simples, pessoas que aparentemente não são nada, são as pessoas que Deus chama, irmãos, para fazer a sua grande obra. Homens simples, mulheres bem simples. E aí, meus irmãos, quando a gente vai para a história, olha onde Jesus nasceu, na cidade de Belém. Hoje nós vimos no profeta Miqueias dizendo, tu Belém Efrata, tu és a menor entre 1000.
Tu és a menor entre 1000, mas de ti sairá aquele que há de governar o mundo. Aquele que há de governar o mundo com justiça, e o seu tempo é desde a eternidade. Aleluia. Olha que coisa, irmãos. De onde veio Maria? Da pequena aldeia de Nazaré. Olha que coisa, irmãos. Olha de onde veio Maria. Quando Deus escolheu Saul, escolheu da menor tribo de Israel. Da menor tribo, Saul. Quando Deus foi escolher o rei Davi, né, para ser rei, olha quem foi dos filhos de Jessé que ele escolheu, o menor. Olha que coisa interessante. Agora vamos para a letra D. Olha aí, ó, a letra D, ó. O que diz aí a letra D? A letra D diz o seguinte: o vocacionado por Deus para o ministério deve ter convicção e experiência do seu chamado. Foi o que aconteceu com Jeremias aqui, né? Jeremias teve a experiência do chamado, Deus tocou nele, Deus veio e falou com ele de forma forte. Olha, o problema de muitos obreiros, sabe qual é? É falta de convicção do seu chamado. Eu quero dar um conselho para você que é músico, você que prega, você que Deus deu um ministério para você, você que é pastor, você que tem um ministério. Olha, se você não tem uma experiência do chamado, busque essa experiência. Fale com Deus. Eu quero dizer para os meus irmãos aqui, que Deus me deu para cuidar, o privilégio de cuidar. Queridos, se consagre a Deus. Deus quer te dar algo muito mais poderoso. Deus quer te dar algo muito mais forte. Talvez você esteja tão alheio, tão frágil, tão distante, tão fraco, que você não escuta nem a voz de Deus. Você perdeu a sensibilidade. Tem gente que não tem sensibilidade, irmãos. Deus está falando com ele, mas ele não está escutando Deus falar com ele. Eu quero dizer para você que isso é importante, a experiência com Deus, né? Eu não tenho dúvida do meu chamado. E por último, eu quero concluir com essa letra E aí, ó. O mensageiro de Deus deve ser destemido e fiel na entrega da mensagem. Quando você vai, veja comigo aí para a gente encerrar, no capítulo 1 de Jeremias, Jeremias capítulo 1, no verso 17. Algo maravilhoso. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na tua presença. Irmãos, olha, a última verdade que eu quero destacar sobre o chamado de Jeremias é que o mensageiro de Deus, ou o vocacionado por Deus, ele deve ser uma pessoa destemida, corajosa. Eu pergunto, você gostaria de ser pastoreado por um pastor medroso, frouxo? Você gostaria de ser pastoreado por um homem que tem medo de pregar a verdade? Você gostaria de ser pastoreado? Será que não é isso que está faltando no nosso Brasil, no nosso país, no mundo, na obra de Deus? Homens com mais coragem, homens que não estejam preocupados com uma mensagem muito, vamos dizer, polida para agradar os ouvidos das pessoas, mas alguém que esteja preocupado em entregar uma mensagem fielmente, a mensagem como ela é, que seja destemido. E olhe, dê apoio àqueles que são corajosos, porque muitas vezes eles não têm apoio. Pastor, não precisa você falar desse jeito. Esse jeito, pastor, espanta as pessoas. Não, querido. É essa necessidade de nós termos homens que preguem a verdade, mulheres de Deus que estejam dispostos a pregar a verdade com muita ousadia. Deus está mandando Jeremias, não tenha medo, eu cingi os teus lombos, tenha coragem, eu estou contigo, tu és testa de ferro, mas eu vou estar do teu lado, eu vou estar do teu lado, eu vou estar contigo. Que essa mensagem sirva para despertar você para o ministério, e que um dia você se envolva na obra de Deus. A nossa conclusão é essa aqui, ó. Ela é simples, a nossa conclusão. A nossa conclusão é um apelo para você. Você sabia que Deus, a obra, precisa de você?
Olha, eu falei ainda agora sobre a questão da riqueza, né? Que não é pecado o crente ser um homem próspero, uma pessoa próspera e rica. O que não pode é ele ser ganancioso. O que não pode é ele ser avarento, não pode ele correr atrás da riqueza, ser infiel a Deus, não ser obediente a Deus e fugir de Deus por causa do dinheiro dele ou dos seus anseios materiais. Mas olha, meus irmãos, uma das coisas mais lindas que nós temos na vida, na nossa passagem aqui na terra, é a gente ser útil no reino de Deus. Eu nunca me esqueço disso. O que eu faço para Deus. Porque nós só temos uma vida, irmãos. E logo ela passará. Ela vai passar. Você ficará velho e não vai poder fazer nada para Deus mais. Você pode ficar inválido e não poder sair de cima de uma cama. Você pode perder a visão ou ter algum outro tipo de problema que não possa fazer mais aquilo que você queria fazer ou estava fazendo. Portanto, vamos aproveitar. É um apelo para os jovens se dedicarem à obra missionária. É um apelo para os irmãos que podem fazer mais para o reino de Deus. A obra precisa de você. Você sabia disso? Irmãos, se eu tivesse mais oportunidade. Se eu tivesse me dedicado ainda quando eu era criança. Tem um hino que diz assim: se eu tivesse 1000 vozes para o Brasil encher. Eu poderia parafrasear e dizer: se eu pudesse me multiplicar em centenas. Se eu tivesse humanamente condições de fazer mais do que eu já faço para Deus. Um pastor na Bolívia deu um testemunho dizendo que lá, por escassez de obreiro e pela dificuldade, um pastor estava cuidando de 40 congregações. Tinha dia que ele tinha que visitar mais de uma congregação. E ele fazia os cultos de manhã num lugar, fazia os cultos à noite em outro lugar. E assim ele passava, por falta de obreiros. Irmãos, que Deus esteja tocando em você. Que Deus te chame para o ministério. Você pode se dedicar mais na sua igreja. Você pode ser um músico de excelência. Você pode ser um pregador. Você pode fazer a obra de Deus, ajudar o seu pastor. Você pode ser alguém na igreja. Você pode ser um grande professor de criança. Você pode ser, o teu ministério pode ser escola bíblica dominical. Você pode ser um grande auxiliar da sua igreja, do seu pastor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Que Deus toque em você e que Ele te dê ousadia e te dê essa revelação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Ore por nós, se inscreva no canal, dê o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e mande para os seus amigos. Não tenha nenhuma dificuldade de enviar para os seus colegas e amigos, tá bom? Amém, obrigado.